você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Eu posso ajudar você. Jaime, em filmes como Olga e O Tempo e o Vento, você adaptou histórias de época. Então eu queria saber como foi para você adaptar uma história atual e com uma temática muito atual também. Bom, acho que assim, primeiro grande desafio é assim, quando eu recebo uma obra como foi o Vendedor de Sonhos, já recebi praticamente o primeiro, quer dizer, já o tratamento do roteiro, que essa adaptação cabe muito ao roteirista, ao Augusto na época, né? Eles trabalharam, eu já recebi praticamente o roteiro pronto. Ele começa a sofrer modificações a partir do momento que entra um diretor, que ele começa a ter uma participação também dentro desse roteiro. Mas toda adaptação cinematográfica de um livro sempre é complexa, é difícil mesmo, porque você tem o desafio, às vezes, de um livro que não é conhecido. Agora, quando você pega um livro que tem 30 milhões, quer dizer, 4 milhões vendidos Vendedor de Sonhos, de um autor que já vendeu 30 milhões de livros, né? Então, a tua responsabilidade é gigante, né? Para você tentar trazer a mesma consistência que o livro tem, a mesma penetração, o mesmo envolvimento, a mesma energia daquele livro, você trazer isso para as telas. É um desafio, é difícil, foi difícil, assustou muito no início, mas aos poucos a gente vai tomando, digamos assim, a gente vai tomando conta dessa obra, né? Ela vai passando, saindo das mãos do autor, vem vindo para o diretor ali. E essa que é a magia das transformações, né? Porque já a obra é uma obra transformadora, o Vendedor de Sonhos é um filme transformador, é um filme onde o protagonista é a palavra e onde você tem que realmente, aos poucos, tomando obra, se deixando contaminar por aquela obra para você conseguir depois trazê-la para as telas. Disso você depende de muitas coisas, né? Você depende de locações incríveis, de verdades num figurino, você depende de atores que vivam aquilo com bastante humanidade, com bastante verdade. E eu acho que esse foi o grande desafio para nós. Você tem intenção de adaptar um outro livro do Augusto Cury? Intenção não, sonhamos em, queremos muito. Agora, assim, mas sabe o que eu acho? Essa é a primeira experiência, né? O Augusto já teve a experiência de quantos livros, talvez esse é o momento de uma nova experiência, que é ver a obra do Augusto no cinema, o primeiro, né? Como é que vai ser a reação, como é que o público vai receber? Eu acho que isso tudo agora faz parte, né, do projeto futuro. Mas quem não sonha em ter a possibilidade de ter os livros, se você lendo os livros da obra do Augusto, você vê que quase tem ali uns 8 livros cinematográficos, né? Então agora é uma questão de tempo, de convencê-lo, de ele curtir essa ideia, dele gostar cada vez mais. Eu acho que aos poucos ele vai se convencer que a obra toda dele tem que estar no cinema mesmo. E ele tem me convencido. Quantas vezes nós conversamos e o Jaime fala assim, o homem mais inteligente da história tem de se tornar um longa-metragem, um novo romance que eu escrevi e que felizmente ele tem tocado milhares, centenas de milhares de pessoas. E também tem o Futuro da Humanidade que nós conversamos. Que não falta é obra, viu? Felicidade Roubada, enfim. Eu acho que se esse vírus me pegar, muito provavelmente nós vamos construir uma longa história. E Augusto, você participou a escrever o roteiro, você ajudou a escrever o roteiro, e isso deve ter proporcionado a você uma participação bem grande no projeto, né? Na adaptação. Então eu queria saber se o filme saiu da maneira que o senhor esperava. Bom, eu tinha medo que não saísse, sinceramente. Eu tinha muito temor, o Jaime também tinha esse receio. Bom, eu vou assistir a primeira... como é que fala a primeira montagem, Jaime? Primeira montagem mesmo, primeiro corte. Primeiro corte, estava sem trilha sonora, efeitos especiais. Mas quando eu estava ali, naquele pequeno cubículo escuro, eu me entreguei, eu esqueci que eu era o autor do livro e até o psiquiatra, porque eu sempre tratei de casos gravíssimos, casos que já foram manipulados por outros profissionais, depressão, psicose, síndrome do pânico arrastada, 10, 20 anos sem solução. Aprendi a me proteger para poder ajudar os meus clientes, mas é impressionante, naquele momento eu esqueci de tudo, eu entrei nos personagens e percebi que realmente eles entregam uma verdade. Eles falam de esperança no caos.
eles falam de aprendizado quando o mundo desaba sobre eles. Portanto, eu espero que você seja um vendedor de sonhos e você e sua família, seus amigos e clientes tenham oportunidade de assistir essa obra magistral do Jaime Monjardim, desse time de atores. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Né? Primeiro quero parabenizar o trabalho de vocês, está muito bom, me emocionei bastante. Obrigado. E para começar, Dan, eu queria saber, quando eu vi o trailer, eu logo pensei que o Júlio César seria o protagonista da história, assim, era o protagonista. Só que aí quando eu fui vendo o filme, eu vi que era o mestre, só que também não era o mestre, como o Jaime falou, são as palavras que são realmente o personagem principal da história. Então eu queria saber, que o seu personagem, ele tem um olhar que o espectador tem também. Isso, Então eu queria saber como é que foi, assim, pra você trabalhar com esse personagem. O meu personagem, ele se transforma, ele compra, entre aspas, os sonhos que o mestre vende. Na verdade, no sentido de se transformar, assim como a plateia. Eu começo o filme com uma plateia, um pouco desconfiado, um pouco cético, com as minhas coisas, com as minhas relações. Entre aspas, mais um filme, deixa eu ver, será que eu vou me emocionar? Acho que não, isso aqui eu já ouvi, tô cansado da minha vida, tanta coisa que eu tenho que fazer, tenho que pagar essas contas, tenho tudo, né? Um pouco, claro, tô falando assim, hipoteticamente, o meu personagem começa como público, e eu sou transformado pelo mestre, como de alguma maneira eu gostaria que as pessoas fossem transformadas pelo filme. E a gente falava isso quando contracenava, se você me convencer, o público será convencido. E a mesma maneira, vice-versa. É porque ele me transforma, e ele se transforma. Como todo bom mestre, né? Todo bom professor é aquele que também aprende com o aluno, né? Pelo menos assim me disseram os melhores professores. E assim é o filme. A nossa ideia, a dificuldade de fazer o filme é o seu maior prazer. Trabalhar ouvindo o outro e se deixando transformar. César, você acha que o filme vai conseguir provocar o espectador para ele refletir sobre os problemas na sociedade? Eu espero que seja... O que eu espero que seja uma contribuição, né? O filme não tem uma verdade revelada, não está... Ele falou a palavra dogma, né? Não é dogmática, não está dizendo as coisas são desse jeito. O filme está aportando um ponto de vista. Você recebe isso e você depois vai ter que fazer a sua reflexão, né? Você vai ter que refletir acerca do que você assistiu. Você pode concordar, pode não concordar, isso é uma opção, né? O que eu acho interessante é isso, né? Ele está dando ferramentas para que você depois faça os seus relacionamentos, né? Eu tenho essa imagem, me veio agora essa imagem, o César falando com um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça montado, e a gente jogou outras peças na mesa. Aí se você quiser, você tira aquela peça e troca por uma que o filme te trouxe. É meio isso, mas não é um quebra-cabeça novo para você respeitar. São peças que você pode ou não encaixar na tua vida. Por aí. E o que vocês esperam o que vocês esperam que as pessoas pensem e reflitam quando os créditos do filme começarem a surgir, sabe? Qual você espera que será a reflexão do espectador? Eu espero que o cara se permita, que o espectador se permita uma experiência diferente. Se permita se emocionar e ser levado por nós, para um outro lugar. Essa é a nossa função de algum jeito, né? Te levar para outro lugar. Tirar você da sua vida e botar, de repente, no parapeito de um prédio, se jogando com o Júlio César ou resgatando o Júlio César com o mestre. Então, acho que é isso que a gente quer. Que a ficção aconteça. Que a magia do cinema, que acontece através da nossa interpretação, do trabalho do Jaime e tudo mais, aconteça. É um filme, né? É um filme que tem personagens. Então, tem ideias, é claro, né? Tem aquele peso da palavra, mas o que você tem que fazer é aquela viagem com os dois personagens, né? E depois que a viagem acaba, e depois se você gosta dele, você também pode aproveitar para refletir. Mas a primeira coisa que tem que fazer é acompanhar o Júlio César e o mestre nessa viagem, né? Que a dança aconteça aí. Claro, tem que dançar, é isso. E qual foi o aspecto dessa história que mais emocionou vocês? A mensagem de esperança, né? A mensagem geral de esperança que o filme tem, né? O filme é difícil às vezes assistir filme que tem essa coisa de
de um pensamento positivo, né? O filme tem isso, né? Tem essa coisa de resgatar o melhor que a humanidade tem, de algum jeito, né? Que muitas vezes é o que não assistimos aqueles outros filmes mainstream, não sei o que muitas vezes você vê, o que você vê é a espetacularidade. Aqui não tem muita espetacularidade, não é espetacular o que acontece, é vivencial, é uma coisa que é interior, que passa pelos sentimentos, mas que aproveita isso, né? Aproveita a sensibilidade, trabalha sobre isso vale. Sim. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Poxa, muito gentil, obrigado a você.